Realmente, como essa matéria mostrou agora, né, parece uma competição para ver quem comete mais crimes, né? É verdade. É aquilo que eu comentei agora há pouco. Essa novela retrata bem uma incursão dentro do próprio Código Penal, né? Porque ela passa por todos os capítulos do Código Penal, você tem ali alguns apontamentos na novela, sem dúvida. Para quem está estudando direito, é interessantíssimo. É um curso prático. Um curso prático em direito penal. E o interessante é que, por enquanto, só a gente colocou elas atrás das grades aqui, nessa matéria que a gente acabou de mostrar. Mas, pelo que eu estou sabendo, nos capítulos que ainda estão por vir, a Nina vai parar atrás das grades, mas por um crime que ela não cometeu. Isso que é o mais irônico de toda a história. Parece que vão plantar uma droga aí na bolsa dela, um negócio assim, e ela vai parar atrás das grades por conta disso. Quer dizer, por tudo que ela fez, ela não teve penalidade nenhuma. Pelo menos aparentemente até agora não, né? Precisa ver o que o autor prepara para os próximos capítulos. Mas sem dúvida são crimes muito graves, né? Vamos citar alguns deles? Por exemplo, no caso da Nina, ela já começou, depois da volta dela da Argentina para o Brasil, já cometendo um crime logo de cara, que é de falsidade ideológica, né? Na realidade ela acabou se passando, ela acabou, vamos dizer assim, criando uma situação para que uma amiga se passasse por ela, enfim, então você tem aí figuras criminosas já caracterizadas de saída. Não só por ela, mas aquela pessoa que também se passou por ela também pratica crime. Né? Então você tem muitas vezes uso de documento falso, quando isso acontece, a pessoa se apresenta usando um documento, passando por uma outra pessoa. Aí você tem ali, se o documento realmente tiver alguma falsidade, como é o caso ali, o uso de documento falso, inclusive. Você tem o fato dela se chamar Rita na certidão de nascimento e usar o nome de Nina também. Inclusive, sem dúvida, uma falsidade material, uma falsidade ideológica, como você colocou. Então, só nessa conduta aí a gente já identifica aí, quem sabe, 2 ou mais crimes. Só nessa chegada dela ao Brasil. E mesmo quando ela está tentando fazer justiça, como a gente está conferindo aí, né, tentando pegar flagrantes dos crimes que a Carminha está cometendo, como o caso do adultério, ela também comete um crime para isso. No caso, por exemplo, do momento em que ela invadiu a casa onde estavam o Max e a Carminha, para flagrar eles ali naquele momento do adultério, isso também é um crime? É um crime de violação de domicílio, né? Então, assim, porque a violação de domicílio é você ingressar num determinado local, considerado como domicílio, sem a permissão de quem de direito, ou lá permanecer com o dissenso de quem de direito. Então, sem dúvida alguma, seria mais um crime que também se poderia colocar de autoria da Nina, é verdade. Outro crime da Nina, quem não comemorou junto com ela quando ela encontrou aquela bolsa cheia de dinheiro, 600 mil reais ali dentro, que era o dinheiro que iria pagar o resgate do outro crime que a Nina, que a Carminha já tinha cometido, que ela tinha se auto-sequestrado, mas depois a gente fala dos crimes da Carminha. Nesse momento, ela também cometeu um crime pegando essa bolsa para ela. Pegou ali, você teve uma situação em que ela estava acompanhando o desfecho daquela cena, daquele episódio do sequestro, né? E aí, automaticamente, ela viu o Max esconder o dinheiro atrás ali de uma lixeira e tudo mais. Então, depois que eles saíram de lá, ela foi lá e subtraiu aquele dinheiro para ela. Então, aquilo que ela fez um crime de furto, sem dúvida. E a vítima do crime de furto, nesse caso, evidente que não é o Max, é o Tufão, que é a vítima desse crime dela. E depois, inclusive, ela acabou usando o dinheiro todo para dar sequência ao plano dela. O fato de usar um dinheiro também que não é dela também caracteriza crime? Não está dentro do conduto do furto. Ela subtraiu para si ou para outrem, é o que diz o código. Então, ela usou para ela, tá certo? Da forma que ela melhor entendia conveniente para ela. Mas é importante frisar, Regina, só para dar um destaque, é o seguinte, você comentou agora há pouco, ela, na sede de fazer uma vingança, na sede de fazer uma justiça, vamos dizer assim, ela começou a atuar dessa forma. Só que o direito brasileiro não admite a justiça pelas próprias mãos, tá certo? Quer dizer, então, o direito brasileiro nos dá os caminhos corretos para que a gente eventualmente venha a buscar essa tão sonhada justiça. Então, quando você se vale da chamada autotutela, muitas vezes você beira a prática de crimes, ou se não, comete os crimes efetivamente, como ela vem demonstrando aí a olhos vistos. Né? Bom, e por esses crimes só os que a gente comentou até agora, ela poderia já pegar muitos anos de prisão, porque as penas muitas vezes elas variam de poucos meses até 3 anos, até 6 anos, isso dependendo do crime também. Agora, no caso de reincidência, por exemplo, invasão de domicílio, que ela já tinha cometido antes para flagrar o Max e a Carminha ali no momento do adultério.
ela invadiu uma outra casa de novo, que foi a casa do, como é que ele chama ali, aquele Santiago, a personagem novo, ainda não assimilei muito bem. Isso. Ela invadiu, fez uma cópia da chave da casa dele para invadir a casa dele também. É verdade. Nesse caso de reincidência, a pena aumentaria? Aumenta, a reincidência gera um acréscimo na pena, e às vezes até você tem no direito penal, uma situação que é um pouquinho mais técnica, mas seria assim: você, dentro de um intervalo de tempo, que não pode passar 30 dias, praticando as mesmas condutas e daí por diante, às vezes você, embora tenha praticado diversos crimes, você acaba respondendo por um crime só desses que você pratica, por exemplo, violação de domicílio. Ela praticou 3 ou 4 violações de domicílio numa determinada sequência de tempo que a legislação permite, então ela responde por um crime com um aumento correspondente. É o que a gente chama de crime continuado. Tá. Se esse intervalo já for superior, por exemplo, a esse prazo de 30 dias, então já não dá para você considerar um crime só, mesmo que com essa pena aumentada. Aí você considera crimes independentes. Aí você soma a pena desses crimes com o acréscimo da reincidência, que a reincidência também coloca em uma situação mais desfavorável para o agente quando ele se caracteriza dessa forma. Agora, tem um crime também que ela vem cometendo já há algum tempo, que muitas pessoas também estão tendo aquele sentimento de ai, que delícia, ela está se vingando, e muitas pessoas nem imaginam que é crime, que é justamente o fato de ficar humilhando a Carminha, quebrando a coleção dela de biscuit, fazendo 1000 coisas ali dentro da própria casa dela. Isso também é um crime. É mais de um crime, inclusive, né? Porque, por exemplo, quando ela destrói o patrimônio de alguém intencionalmente, como ela fez nesses casos do biscuit e daí por diante, ela pratica um crime que eu chamo de crime de dano. Dano? Um crime de dano, o próprio Código Penal dano egoísta. Prevê isso. Por motivo egoístico, né? Na verdade, o nome específico da lei é crime de dano, mas é a motivação não é motivação egoísta. Ah, entendi. Então, o que acontece? Aí, além dessa situação, ela também pratica crime de constrangimento ilegal em relação à Carminha. Por quê? Porque naquelas cenas em que, às vezes, como você colocou, o telespectador vibra, porque ela tem a Carminha na mão, então ela obriga a Carminha a fazer determinada coisa, então obriga a Carminha a lavar roupa, a passar roupa, a cozinhar, a limpar a casa e daí por diante, ela está constrangendo, mediante uma grave ameaça, por você falar, poxa, mas que ameaça? Ela não está apontando uma arma, não está nada disso. Mas a ameaça de contar ao tufão tudo o que acontece. Naquele caso, na verdade, você tem aí, às vezes, ela dentro de uma determinada conduta. Então, a chantagem por si só acaba não sendo crime, mas às vezes eu tenho uma extorsão que decorre dela. Tá certo? Então, situações desse tipo. Então, ali ela pratica um constrangimento ilegal, porque o constrangimento ilegal se caracteriza em que você constranger alguém a fazer alguma coisa que a lei não manda que se faça. E injúria também, né? Injúria pelas ofensas que ela acaba desferindo em outras ocasiões, ou até na mesma. Só aí você imagina que ela pegaria quantos anos de prisão? Não, sem dúvida alguma, a Nina teria aí já hoje uma situação que chegaria bem perto dos 20 anos de prisão. Não tem dúvida disso. Tadinha, mas ela é a mocinha da novela, como é que pode um Mas negócio aí desse? entra a história, não pode usar o meio errado para buscar a justiça. É verdade, é verdade. Vamos falar da Carminha então, porque essa sim passaria bem mais de 20 anos somando tudo que ela já fez, né? Porque ela tem um histórico muito grande de crimes que vão desde antes da Nina existir, né? É verdade. Para começar, ela já com o pai da Nina, vamos lembrar aí o comecinho da novela e tudo mais, o que ela fez com ele, que acabou inclusive na morte do Genésio, que era o pai da Nina. Ela fez ele vender a casa e ficou com o dinheiro. Isso configura o quê? Ela acabou se apropriando do dinheiro. Isso foi caracterizado até uma apropriação indébita, conforme o contexto. Ela se apropria do dinheiro que não seria dela. Porque com a morte dele, esse dinheiro iria para os herdeiros dele. No caso, a Nina. Por isso que a Nina diz tanto que ela pegou o dinheiro da Nina e agora ela quer que a Carminha devolva para o Egito. O dinheiro e tudo mais. Por isso, porque o dinheiro seria da Nina com a morte do pai dela, que ela era, ao que pareceu na novela, era a única herdeira. Né? Então aí você teria um crime de apropriação indébita já pelo simples apossamento desse valor que não era devido. E o fato de abandonar uma criança num lixão? Isso também configura crime? Claro, sem dúvida alguma, é um crime e dos mais reprováveis, diga-se de passagem, por diversos aspectos, mas é um crime de abandono de incapaz, né? Esse é um crime de abandono de incapaz. Isso ela cometeu 2 vezes, com a Nina, né, na época Rita, e também com o próprio filho. Exato. Então você teria aí concurso de crimes, né? Então ela praticaria 2 vezes, ela seria punida por cada um desses crimes e as penas seriam somadas. É chamado concurso material. Agora, eu fico confusa com aquele momento em que ela enterrou, ou mandou enterrar, a Nina viva ali,
tentando dar um susto nela, né? Esse momento da novela eu fiquei meio confusa se isso seria uma tentativa de homicídio ou algum outro tipo de crime. Isso configuraria no quê? Para fazer essa análise realmente não é simples. Por quê? Porque você tem que tentar compreender qual era a intenção dela efetivamente quando ela deu início àquela execução. A tentativa só teria cabimento se ela tinha o intuito de efetivamente matar a Nina e por uma circunstância externa, porque parece que não foi o caso, ela não teria conseguido chegar a esse desfecho. Parece que lá ela própria, né, suspendeu isso, e aí a novela veio depois e realmente deixou meio nebulosa, que parece que a novela deixou claro que desde o início a intenção dela não era matar a Nina, era só dar um susto e daí por diante. Então tentativa de homicídio nesse caso não cairia, mas poderia cair, sem dúvida, em outra figura. Mas a intenção conta, não são só os fatos que contam nesse caso, porque deixar uma pessoa semi-enterrada, quase que completamente viva, só com a cabeça para fora, jogada ali à própria sorte, tipo, se você conseguir sair daí, você sobrevive, senão você vai ficar aí, isso não poderia. Eventualmente pode cair uma figura que o direito chama de dolo eventual. Então não é, a intenção não é matar diretamente, porém, ao fazer isso, eu assumo o risco de produzir aquele resultado. Então eu poderia cair eventualmente numa tentativa de homicídio nessas circunstâncias, né? Porque ela não deixou muito claro. E quando ela manda dar uma surra, por exemplo, na Betânia, no Nilo, que o Lúcio, né, está sendo o jagunço dela agora, a gente pode dizer assim, esse também é um crime grave. Lesão corporal. Lesões corporais, sem dúvida alguma. E dependendo da gravidade, dependendo da consequência desse crime, as penas também vão ficando cada vez mais altas, né? Então, a gente tem aí crimes contra a integridade física da pessoa, e embora ela não participe do ato em si, porque ela não está lá agredindo, ela se vale de uma outra pessoa, ela também responde por isso, porque ela é a mandante do crime. Então ela responde da mesma forma como aquele autor direto está respondendo. E naquele crime que a gente comentou agora há pouco, no caso, quando ela se sequestra, né, o autossequestro, isso configura o quê? Na realidade seria estelionato puro, né? Estelionato. Estelionato, por quê? Porque ela está induzindo alguém a erro, no caso do Tufão, para obter vantagem econômica. Então é estelionato puro nesse contexto. Gente, mas ela não acabou ainda não, viu? Crime de tortura psicológica, olha isso, ela humilhou a Ágata por muitos e muitos anos, a coitadinha, pelo fato de estar com sobrepeso, de gostar de comer e tudo mais. Ela faz ali uma tortura psicológica terrível na cabeça da menina. Isso também é crime. Sem dúvida, a tortura não é crime, crime gravíssimo, inclusive, né? A tortura é importante até você ter mencionado isso. Por quê? Porque a tortura, às vezes as pessoas têm ideia de que a tortura corresponde somente a uma agressão física, mas não. A conduta em que você tortura alguém psicologicamente também se encaixa no tipo penal, crime, sem dúvida alguma. Bom, ela também entra nos crimes que a Nina também comete de injúria, de você ter comentado agora um pouco dano e tal, quando ela fica humilhando as empregadas. A mesma coisa, também. A regra é a mesma, né? A regra é a mesma. Qual foi o pior crime da Carminha, na sua opinião, o mais grave desses todos? Nem sempre o crime mais grave juridicamente é o mais imoral. Vamos pensar assim. É verdade. Mas eu entendo que o crime mais grave, por exemplo, que ela tentou praticar ela diretamente, foi a tentativa de homicídio contra a própria Nina, na banheira. É verdade. Ela tentou afogar a Nina. Ali seria inclusive um homicídio qualificado, que a pena mínima de 12 anos, a máxima de 30. Só esse crime. Não foi premeditado, mas ela viu na hora ali a oportunidade perfeita. Exato, a premeditação não vai exatamente influir nessa questão da qualificação ou não do crime. O fato é que ela se valeu de uma circunstância que impossibilitou a defesa da vítima, que a Nina estava de costa para ela, e ela então tentou afogar. Se ela alcança aquele resultado, sem dúvida alguma, homicídio qualificado. A gente fica aí na dúvida ainda de como vai ser o desfecho dessa novela, da trama, né? A gente tem as coisas que a gente torce para, né? Mas da cabeça do autor a gente não tem como adivinhar. Mas, você acredita que essa impunidade, seja da mocinha, de quem está buscando a justiça, ou de um vilão, estou falando da Carminha, mas tantos vilões que já passaram pela teledramaturgia, e muitos deles ficaram impunes, saíram do Brasil, enfim. Você acredita que exato, para eles. Você acredita que isso acaba trazendo uma sensação de impunidade para as pessoas, estimulando a justiça com as próprias mãos, de alguma certa forma ou não? É inegável que a gente tem que levar em consideração que a imprensa, de uma forma geral, as novelas, elas são definidoras de comportamento. A gente sabe disso, não tem como negar, isso é uma realidade. Agora, o que tem que ficar sempre claro, por isso a relevância até dessas iniciativas como a sua agora, de esclarecer para a população de que isso é extremamente grave.
isso gera crime efetivamente, gera punições severas e que o mundo da ficção muitas vezes é muito diferente do mundo da realidade. E vamos deixar para ficção esse tipo de coisa, né? Por favor. Eu adorei bater esse papo com você. Obrigada, doutor Leonardo Pantaleão, que é advogado e também professor do Complexo Educacional Damásio de Jesus. Fica aberto o convite para que você volte ao programa tantas vezes. Obrigada. Um bom dia para você. Obrigado. É bom que a gente saiba, né? O que significa isso? A gente fica torcendo tanto para que a Nina se dê bem ao longo da novela, mas olha, ela está cometendo crimes e não são poucos, viu? São bem graves. Tomara que ela também tenha a punição necessária aí, né?